Em suma, tendo em mente as elementares do crime em análise, concluo pela absolvição do acusado em relação a esses delitos, com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal, e com fundamento no artigo 386.7, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. Dessa forma, senhora presidente, concluo. Do exposto, com o mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente relator e àqueles que o acompanham, peço venha para divergir em parte de sua excelência e votar no sentido de, caso superada a incompetência dessa Corte, 1. Absolver o acusado dos crimes previstos nos artigos 288, 359-L e 359-M do Código Penal, com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 359-L e 359-M do Código Penal, e com fundamento no artigo 386.7, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. 2. Condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal e do artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Assim como fez o eminente relator, senhora presidente, passa a dosimetria da pena. Dano qualificado. No caso em exame, considerando das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a saber, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima, entendo que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito, em razão da extensão dos danos e da grave mácula que os atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram para o Brasil, inclusive no exterior, colocando em risco a integridade física dos agentes de segurança. As demais circunstâncias são íncitas ao tipo penal qualificado. Fixo, pois, na primeira fase, pena base do delito de dano qualificado em 1 ano e 6 meses de detenção e em 40 dias multas, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas à pena base. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, haja vista a participação de menor importância, levando em conta ainda que o réu não praticou depredações por mão própria. Com a diminuição de 1/6, fixo definitivamente a pena pelo crime de dano em 1 ano e 3 meses de detenção e 30 dias multa no valor unitário mínimo. Do delito do artigo 62, inciso 1 da Lei 9.606 de 98. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e os fundamentos acima apresentados na dosimetria do delito do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, fixo a pena base do crime em 1 ano e 6 meses de reclusão e em 40 dias multa, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo diante da situação econômica e financeira do réu. Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes a serem aplicados à pena base. Na terceira fase, com fundamento nas mesmas razões acima apresentadas, aplica a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da participação de menor importância. Com diminuição de 1/6, a pena do delito de deteriorização de patrimônio tombado atinge o patamar final de 1 ano e 3 meses de reclusão e 30 dias multa. Somadas, em razão do concurso material, as penas correspondem a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa. Fixado o dia multa no valor do mínimo legal para os delitos do artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal e artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98. Condena o acusado ao pagamento das custas nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, expressa-se a guia de execução definitiva, computando-se o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente e ofício para fins do artigo 15, 3 da Constituição. É como voto, senhora presidente.